E olha só o que aconteceu em uma escola de Santo Antônio do Descoberto. Um homem que seria PM aqui do DF exibe arma para alunos dentro de escola. O vídeo feito com um celular foi gravado por estudantes. Nele é possível ver que um homem exibe uma arma para alunos de uma escola estadual em Santo Antônio do Descoberto, no entorno. As imagens mostram um homem de camiseta regata e calça vermelha andando pelo pátio da escola com a arma apontada para o alto, passando entre os alunos. O homem seria da PM do DF. Ele não estava fardado. Testemunhas contaram que ele usou a arma para intimidar alunos que ameaçavam o filho do PM que estuda na escola. A Polícia Civil de Goiás investiga o caso. A PM aqui do DF informou que está apurando porque ainda não está confirmado se o homem é realmente policial militar do Distrito Federal. Já a Secretaria de Educação de Goiás esclarece que o homem atendeu a um pedido da direção para ir à escola porque o filho dele estava sendo acusado de ter tocado em uma colega. A diretora esteve na delegacia para prestar informações e a secretaria vai acompanhar a investigação da polícia para em seguida tomar as medidas legais cabíveis. Cláudio Humberto, o que leva uma pessoa a levantar uma arma numa escola? É truculência, né? Despreparo, falta de treinamento, né? Policial que se comporta dessa maneira não pode ser, enfim, essa atitude não pode ser aceita ou tolerada numa corporação como a Polícia Militar. E a Polícia Militar age muito mal. É impossível não reconhecer o colega observando as cenas do vídeo. Esse papo de dizer que não está confirmado se ele é ou não é policial é conversa mole da Polícia Militar, né? O temor é que esse tipo de reação oficial da polícia já seja a manifestação do corporativismo para proteger o colega que cometeu um ato tão reprovável quanto esse, um ato de truculência inaceitável, ameaçando crianças e adolescentes numa escola pública. E continua foragido o quarto criminoso que assaltou um estudante debaixo de um bloco residencial da quadra 405 Norte. Horas depois do crime, a Polícia Militar chegou a anunciar que havia apreendido os envolvidos na ação. Mas depois de investigações, os verdadeiros bandidos foram presos na tarde de ontem. A quadrilha era formada por 2 menores e 2 maiores de idade e agiu na segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, os 3 dos 4 envolvidos no assalto a um adolescente de 16 anos estavam no Varjão, onde todos da quadrilha moram. Os 2 menores apreendidos vão responder pelos atos infracionais análogo ao crime de roubo e porte de drogas. Já Ezequiel, de 18 anos, vai responder por roubo e corrupção de menores. O outro criminoso, de 19 anos, continua foragido. As imagens de circuito interno do prédio mostram a violência do crime cometido pelos bandidos. O registro revela o momento em que o estudante estava chegando em casa, ainda com o uniforme da escola, quando foi surpreendido pelos criminosos. Um deles segura o garoto enquanto os demais revistam os bolsos e levam o celular dele. Repare que mesmo após assaltar o estudante, os bandidos ainda o agridem com um soco no rosto, depois fogem. O crime aconteceu na 405 Norte, por volta das 2 horas da tarde da última segunda-feira. Mais uma loja foi arrombada na Galeria dos Estados. É o segundo caso em 2 dias. Nós mostramos aqui no Band Cidade que comerciantes têm reclamado da falta de segurança no local. Um dia depois da nossa equipe de reportagem mostrar que os comerciantes da Galeria dos Estados têm sofrido com os constantes assaltos, veja só, mais uma loja arrombada. Os assaltantes deixaram a porta, sim, totalmente aberta. Os comerciantes se sentem inseguros. A gente não tem apoio de policiais, de autoridade qualquer que tenha policiamento aqui dentro. A gente está totalmente abandonado. Praticamente toda noite uma loja é aberta, ou alguma coisa acontece aqui dentro da galeria. As câmeras de segurança flagraram o ladrão momentos antes do furto, observando o local. Depois já mostram ele correndo com as cadeiras roubadas. A ação foi rápida, durou menos de 8 minutos. Quem sofre quase que diariamente com o problema reclama e lembra que o local já teve seus bons dias. Isso aqui já foi um comércio muito bom. Hoje não é. Hoje está muito ruim.
totalmente sem segurança. Na segunda-feira, nós mostramos essa loja que em menos de 10 dias foi assaltada 2 vezes. As vitrines que antes eram ocupadas por relógios e óculos, hoje estão vazias. Essa lanchonete já foi alvo dos criminosos. Os comerciantes também reclamam da sujeira no local e dos escoramentos que foram colocados em fevereiro e até então não foram retirados, o que tem comprometido a entrada de algumas lojas. Na minha loja, de 1,10 m que tinha, tem apenas 50 centímetros para os clientes se espremer para adentrar dentro da loja. Pois é, em nota, a Novacap informou que precisa tirar o forro da área de circulação para avaliar a condição de estrutura e facilitar as inspeções no local. Mas instalou outras estruturas provisórias na parte superior das lojas para dificultar o acesso de ladrões. Além disso, a Novacap disse que a reforma geral das galerias sob os eixos L e W está em processo de licitação. A Polícia Militar esclareceu que mantém uma viatura específica na região da Galeria dos Estados e que vai intensificar o policiamento nos horários de maior incidência de crimes. Já o SLU explicou que a limpeza no local é feita diariamente na parte externa e nas calçadas da Galeria dos Estados, mas informou que não é responsável pela parte interna da galeria. E a Advocacia Geral da União realizou hoje uma audiência de conciliação com os representantes das empresas e transportadoras multadas durante a greve dos caminhoneiros. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado. Como é que foi essa reunião, hein, Renata? Está sendo ainda, sabia? Eles ainda estão lá no processo de negociação, porque, na verdade, 151 empresas foram multadas. O valor dessas multas ultrapassa, na verdade, 700 milhões de reais. E por que elas estão sendo multadas? Porque, na época daquela greve que durou 10 dias, causou aí um transtorno no Brasil todo, houve uma determinação do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes determinou que as estradas, as rodovias, fossem desbloqueadas, porque a gente lembra que os motoristas estavam bloqueando. E aí as empresas que não fizeram isso estão sendo multadas. E por que as empresas estão sendo multadas? Porque há um forte indício do chamado lockout, ou seja, os próprios patrões estavam incentivando essa greve. É claro que a gente não pode desmerecer essa greve, houve sim uma mobilização muito grande dos trabalhadores, mas aí alguns patrões estavam por trás, por isso que essas empresas também estão sendo multadas. Nós temos imagens dessa reunião que está acontecendo lá na Advocacia Geral da União. A ministra Grace Mendonça, que é advogada-geral da União, está reunida aí com vários representantes e aí eles estão tentando renegociar. O próprio ministro Alexandre de Moraes, ele fez uma audiência pública no dia 20 desse mês e ele disse o seguinte, olha, essas multas não podem ser perdoadas, elas terão que ser pagas. O que vai acontecer é um processo de negociação. Por exemplo, existem aí alguns caminhões, as empresas alegam que alguns caminhões estavam alugados, não eram da responsabilidade das empresas, então cada caso vai ser analisado, mas, Rodrigo, a reunião continua e aí vamos ficar acompanhando para ver como é que vai ser aí o pagamento dessas multas. Obrigado, Renata. Agora, Cláudio Humberto, será que essas multas vão ser pagas mesmo? O que se espera é que sejam pagas, né? Não se pode mais tolerar no Brasil atitudes abusivas como foram cometidas naquele lockout de empresas de transporte aqui no Brasil, né? A gente chama isso de greve dos caminhoneiros, mas a greve mesmo foi das empresas. As empresas que colocaram suas frotas, algumas dessas empresas com 1.000 ônibus, com 2 caminhões, 2.000 caminhões, eles simplesmente bloquearam as estradas, provocaram grandes transtornos para os brasileiros de uma maneira geral, para colocar o governo de joelhos e sem se importar com os prejuízos que causava ao país e às pessoas individualmente. Teve gente que perdeu emprego, gente que não conseguiu chegar ao destino, por exemplo, tentando chegar a um hospital. Houve órgãos de transplante que não chegaram ao destino, provocando, portanto, morte de pessoas. Enfim, houve muito transtorno, inclusive o prejuízo bilionário ao país, interrompeu um processo de recuperação econômica em curso no país. Enfim, foi uma tragédia e isso é indesculpável, porque, afinal de contas, se o ministro do Supremo Tribunal Federal dispensa essas empresas do pagamento das multas por desobediência, aí, meu caro, teremos um movimento como esse, uma greve ou lockout de caminhões a cada semana. E o resultado para a terceira chamada do programa Bora Vencer Intensivão da Secretaria de Educação já está disponível no site criança.df.gov.br. Os contemplados devem realizar matrícula até o dia 31 de agosto no endereço informado na lista das 8 da manhã
às 9 da noite. É necessária a apresentação de documentos, RG, CPF e comprovante de residência. E a seguir, DR faz bloqueio na Ponte do Bragueto e na Épia Norte para obras do trevo de triagem. O Band Cidade volta já.